Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um tema muito importante, muito falado, e neste caso nós vamos tentar desmistificar este mundo da amamentação, que tanto eu como a minha convidada especial de hoje sentimos na pele como mães e também como profissionais na área. Esta mina de mitos sobre o qual a amamentação também está sujeita, não é? Então hoje vamos aqui ter um momento também muito informativo e onde vocês vão poder efetivamente desmistificar e deixar cair por terra os principais mitos da amamentação, da lactação humana. Então eu hoje trago comigo a Sofia Inácio, que é uma mãe de duas meninas com uma experiência pessoal de amamentação de 7 anos. Por aqui não chegamos a tanto ainda. Tive uma experiência de 3 anos e meio até agora. Estou grávida na segunda gestação, por isso não sei o que é que virá. Não sei o que é que virá ao todo. E a Sofia é farmacêutica e BCLC, que para quem não sabe o que significa, é efetivamente a consultora de lactação certificada, a única profissão certificada em amamentação e lactação humana no mundo inteiro. E é também cofundadora da Academia de Lactação e presta este apoio às famílias na amamentação, dá formação nesta área, e foi com a sua primeira filha que sentiu esta grande pressão para o desmame, não é? Toda esta sombra da cultura do desmame precoce, e foi por isso que sentiu de ir estudar mais, de mergulhar no tema, de se apaixonar por este tema, porque realmente sentiu que há imensos entraves para algo tão natural como amamentar. E eu sinto que qualquer mãe que deseje seguir por um processo natural pode encontrar até mais entraves do que na substituição desse processo. Quer seja no parto, a intervenção está muito mais normalizada do que um processo natural, assim como na amamentação, não é? Então, bem-vinda, Sofia, muito obrigada por Obrigada, estares aqui hoje. Não sei se queres acrescentar algo. obrigada. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Não, acho que disseste tudo. No fundo, foi a minha filha, a mais velha, que me trouxe a este mundo da amamentação. Foi algo que eu sempre quis, ainda antes de ser mãe, antes de estar grávida, que eu queria amamentar. Agora falando só aqui muito rápido da minha experiência, e já que tocaste aqui na minha experiência, como mãe, as minhas amigas que tiveram filhos antes de mim, praticamente nenhuma conseguiu amamentar, ou amamentaram durante muito pouco tempo. E foi sempre algo que me fez um pouco de confusão, e foi algo que me fez, quando eu fiquei grávida, de procurar muita informação, porque eu não percebia, mas eu sei que elas tentaram bastante, mas porquê que é tão difícil? E então foi algo que me fez, ainda na gravidez, de pesquisar e de falar. Não sabia da existência de IBCLCs, de consultoras, na altura não tinha acesso a nada de toda esta informação, mas a que tive foi suficiente para as coisas correrem bem. Felizmente a minha filha nasceu a saber mamar, não tivemos assim grandes intercorrências, mas ao mesmo tempo eu já tinha bem na minha cabeça a livre demanda, por exemplo, o não ter que ser de 3 em 3 horas, e portanto, às vezes, e hoje que estamos aqui a falar de mitos, às vezes estas pequenas coisas, às vezes só o saber que, ok, o bebê pode ir à mama quando quer, isto pode fazer toda a diferença numa história de amamentação. E uma mãe que, por exemplo, pense que 3 em 3 horas tem que ver o relógio, depois tem alguém a seguir a dizer, olha que o teu leite é fraco, porque ele
passado uma hora já está a querer mama, portanto isso não pode ser. E tudo isto às vezes são coisas muito leves, muito tenues, muito pequeninas, que ditam o sucesso ou o insucesso da amamentação. E sim, portanto, foi a minha filha que me levou a isto, e foi a minha filha que, quando tinha à volta de 7 meses e começou a acordar de hora a hora, que eu tive uma grande pressão mesmo, para a desmamar, para a mudar de quarto, para lhe fazer ali uma violência extrema. Cheguei a ir à consultora do sono, pronto. Fiz essas coisas todas, mas não fiz, portanto, porque não, para mim não fazia qualquer sentido deixar a minha filha a chorar, tirar-lhe a mama de um dia para o outro, como é que eu ia pegar na minha filha e não lhe dar mama? A partir de hoje, olha, hoje já não há maminha. Não, para mim não fazia qualquer sentido, e foi aí que eu comecei, que eu mudei de pediatra, que eu comecei a pesquisar, a estudar, portanto foi mesmo aí, o impulso foi aí. E pronto, e depois apaixonei-me por este tema, e hoje estou aqui e trabalho só com amamentação. Uau, que incrível, porque realmente a amamentação depois é como se fosse aquela culpada de problemas de sono, culpadas de Tudo, problemas na diversificação alimentar. É assim, eu sinto que é mesmo ali sim, olha, por alvo. exemplo, na diversificação alimentar, na minha segunda filha, ela, por volta dos um ano e pouco, teve aquela anorexia fisiológica do segundo ano de vida, e que ela praticamente não comia. Comia muito pouco, era muito magrinha, evoluiu pouco de peso, mas estava dentro do percentil dela, estava tudo ok. E pronto, e novamente outra pediatra me sugeriu também que se calhar era porque ela mamava muito, o clássico. E pronto, e mais uma vez mudei de pediatra. Muito importante. Por esse motivo, mas lá está, outro boicote, mas aí eu já tinha muito mais informação, e novamente achei que não. Mas outro boicote nessa altura. Portanto, os boicotes à amamentação não começam na maternidade e depois mantêm-se até ao desmame. E a questão é que não é só pela mãe, pela tia, pela irmã, pelas amigas. Eu sinto que o pior é pelos profissionais de saúde, a quem nós efetivamente ouvimos muitas vezes com outra credibilidade. Claro que a voz dos familiares à nossa volta pode tocar a um nível mais emocional, mas supostamente o profissional de saúde a quem nós depositamos toda a nossa confiança, não é? E estar-nos a orientar num sentido e nós irmos noutro, é muito desafiante também, não é? Ou a pessoa tem realmente muita informação consigo e outros recursos, ou então não faz essa distinção. E realmente eu também senti muito isso na maternidade e na pediatria com a minha filha, e até aos 2 anos e tal, não é? Depois daí já estava, depois de 2 anos nisto já estava munida, depois os 3 anos e passar disso já é mais do mesmo, mas efetivamente há uma questão social que abarca família, profissionais de saúde. Então é mesmo importante começar a mudar essa visão da amamentação com os profissionais efetivamente certificados, os únicos no mundo, não é? Com essa certificação nesta área, para poderem vir cá acima dar voz àquilo que às vezes já é uma indicação desde que eu nasci, não é? E já na minha altura era diferente, se fazia quase um contra aquilo que é uma indicação da OMS, por exemplo, mas está tão normalizado isso, e eu sinto que na minha experiência eu também me muni muito na gravidez de toda essa informação, e sinto que fez toda a diferença nessa hora H. Ela está a chorar, se calhar é por estar só a dar leite e tem fome. Então esta coisa do amamentação exclusiva, não é? De que impressão que faz a tantas pessoas, não é? E realmente, se a pessoa que se informa pode abanar uma estrutura, a pessoa que não se informa é o boicote total à amamentação. Sim, e num momento de mais fragilidade, pronto, se a lata está ali ao lado, vai-se experimentar, não é? Completamente. É preciso, é mesmo o que tu dizes, não é? Para seguirmos pelo natural, é preciso quase conseguirmos atravessar um trilho cheio de obstáculos, não é? Quase ali. Sim. É preciso a pessoa, eu acho que é preciso a pessoa ter muita capacidade, tem que saber o que é que quer.
não estou a dizer quando surgem aqueles desafios muito difíceis, estou a dizer nestas pequenas coisas. A pessoa tem que saber o que é que quer e tem que ir à procura e tem que ir atrás e não se pode deixar influenciar. É nisto, na vida, em tudo no geral, não é? Mas aqui na amamentação é muito isto, e mesmo na parentalidade e na educação dos nossos filhos. E nós temos que saber o que é que queremos, e se alguém nos diz o contrário e nós achamos que isto a mim não funciona, pá, não funciona. Acho que temos que ter esta força de dizer não dá. Como, por exemplo, também tem a ver com a amamentação, por exemplo, a cama partilhada. Quando alguém nos diz, não pode, epá, eu é que acordo às 5 da manhã com o meu bebê, portanto, você pode dizer-me o que quiser, mas sou eu que o vou fazer, portanto, você aqui faz o quê? Na minha casa, na minha cama, quando eu acordo à meia da noite, eu é que sei. Você tem que me dar ferramentas, e quando falamos na cama partilhada, eu tenho que dar ferramentas, eu tenho que saber ferramentas para ser seguro. Têm que me dar ferramentas para ser seguro, não é ferramentas para proibir, porque nós sabemos que o proibir, na maioria das vezes, as pessoas acabam por fazer o contrário. E, por exemplo, na cama partilhada, e estamos a falar porque também a amamentação a cama partilhada é muito importante na amamentação, é assim. Sim, completamente. Eu também sinto que é assim basilar essa linha orientadora. Nós até podemos ter muitas vezes rupturas nessa linha, Claro. e experimentar Mudanças algumas de direção coisas, e- mudanças de direção, mas quando nós sabemos o destino que queremos, quando há um fio condutor dentro de nós, na nossa percepção daquilo que queremos fazer com os nossos filhos, até pode haver um desvio, mas não é isso que vai marcar onde Exato. vamos chegar, não é? Não é isso. Pode haver um desvio, mas não é isso que vai marcar um fim da amamentação. Pode até oscilar, mas não Sim. E é. há muitos desvios e nós não. Normalmente o que nós pensamos que vai ser nunca é igual, não é? E o que interessa muitas vezes é o caminho e não o destino. E acho que aqui na amamentação também é muito isto, e com os nossos filhos. Mas lá está, há coisas que são intransponíveis, não é? Eu deixar o meu bebê a chorar a noite toda, eu ali ao lado no quarto, para mim isso é intransponível, não. Completamente, sim. E portanto... Sim. Então vamos começar aqui com os nossos mitos. Quais é que tu sentes, Sofia, como mãe, como profissional, quais são os principais mitos da amamentação? O que é que nos leva à desinformação? O que é que nos leva a alimentar esta cultura de desmame precoce? De substituição de algo insubstituível, não é? Nós temos alternativas, mas é insubstituível aquela forma de estar e ser e alimentar, não é? Então, o que é que nos mina aqui as mentes e os corações das mães quando elas querem, efetivamente? Nós sabemos que foi a cultura do leite artificial que nos últimos 60, 70 anos minou totalmente a confiança das mães, onde de repente começámos a ter promotoras de publicidade vestidas de enfermeiras nos hospitais a dizerem que aquele leite era superior ao leite materno, e portanto foi aí que surgiu toda esta cultura. E hoje em dia ainda há muitas mães que pensam que o seu leite não é suficiente, que há algo melhor do que o leite delas, e isso está mais que provado, que o leite fraco não existe, que o leite das mães é o melhor leite para aquele bebê. Cada mãe tem um leite específico para o seu bebê, tem bactérias diferentes no seu leite, tem componentes diferentes no seu leite, tem monoglobulinas diferentes do seu leite específicas para aquele bebê. E portanto, que outra alimentação tão customizada, que nós estamos numa sociedade em que estamos a ter tudo customizado, em que nós abrimos até o telemóvel, não é? O nosso Instagram, o nosso Google, o nosso Facebook está customizado para nós. Não, e existe uma alimentação customizada para os bebés, que é o leite materno. E, portanto, aquele leite nunca vai ser fraco, a não ser que falemos em extremos de fome que cá não há. E, portanto, aquele leite vai ser sempre o melhor para aquele bebê. Portanto, as mães que pensam, que duvidam do seu leite,
a alternativa que têm é um leite que não tem nenhuma célula viva, não tem macrófagos, não tem eosinófilos, não tem todas aquelas células do sangue, aquelas células vivas, as células imunitárias, e portanto não é comparável, ok? E portanto não existe leite fraco. O que o leite materno é um leite altamente digerível. É tão bom que ele não é pesado, que ele não é como se fôssemos comer uma fast food ou uma feijoada ou algo muito pesado. E por isso é que as mães às vezes ficam muito confusas quando o bebê não mama 3 em 3 horas e mama de meia hora, de hora a hora, ou de 2 em 2 horas, ou o que for. Porque o leite materno e a mama é muito mais do que alimento. É amor, é carinho, é relação, é apego, é tudo. Para o bebê é tudo. O lugar, como diz o Niels Bergman, o habitat natural do bebê é no peito da mãe. E isso diz tudo. E o leite materno, enquanto que na barriga o bebê está ligado pelo cordão umbilical, fora da barriga é através do leite materno que ele se liga à mãe. E, portanto, se nós começarmos a desconstruir e a ver isto nesta visão, percebemos que é uma continuação. Não há como ser fraco. Não há como... não há. Pronto. Não há mesmo. E portanto, é o melhor. Depois quando me dizem às vezes, mas ele estava sempre à mama e ele não crescia, não aumentava de peso. Ok, que se calhar estamos a falar de uma questão de quantidade, não de qualidade. O bebê não estava a conseguir, ou o bebê não estava a conseguir extrair todo o leite que precisava, e na maioria grande das vezes é esse o problema, os bebês não estão efetivamente a extrair o leite todo que precisam, ou a mãe não está a conseguir produzir o suficiente. E às vezes é uma bola de neve. Às vezes a mãe até tinha leite suficiente, mas como o bebê não conseguiu extrair inicialmente, a meio do caminho, depois a produção impacta e diminui e o bebê, ok, aí realmente há uma falta de leite. A mãe não consegue produzir o leite. E, portanto, normalmente, ou está de um lado ou está do outro, não é? Ou é a mãe que não consegue produzir o suficiente, ou é o bebê que não consegue extrair o suficiente. E quando se diz que o leite é fraco, não é por aí, pode haver uma questão de quantidade, e aí temos que ir potenciar. Outra coisa que se faz muitas vezes nas maternidades é, ok, você tem pouco leite, às vezes todas as mulheres têm colostro, ok? É fisiológico. Portanto, é hormonal, uma mulher que conseguiu ter uma gravidez, que conseguiu estar grávida, as suas hormonas funcionaram de forma a que ela estivesse grávida e que conseguisse estar durante aqueles 9 meses grávida, e portanto, quando há a saída da placenta e o aumento da prolactina, vai haver colostro. Todas as mulheres têm colostro. Depois a questão é se é estimulado ou não. E aí é que é a grande questão. E aí é que há muitas vezes o problema quando se começa a introduzir, o bebê não bebeu, ou o que for. Muitas vezes inventa-se, nem há razão para isso. Porque nos primeiros dias o bebê precisa de uma quantidade muito pequena de leite. E começa-se logo a dar leite artificial. Mas ninguém se preocupa com a produção da mãe. Ninguém vai ensinar aquela mãe a extrair manualmente, ninguém vai ajudar aquela mãe a extrair manualmente ou com bomba, mas manualmente é mais eficaz até nos primeiros dias. Temos que logo começar a aumentar a produção daquela mãe para haver células, receptores de prolactina e haver aí um aumento da produção. E é este estímulo essencial nos primeiros dias que muitas vezes não há. E depois, claro, a mãe diz que não tem leite e entramos na bola de neve do uso de leite artificial e da falta de apoio, não é? Quando há apoio, muitas das vezes consegue-se reverter. Quando não há apoio, quando se vem para casa com a fazer 30 ml de leite artificial, a maminha 20 minutos, é outra coisa. Por tempo para dar de mamar, portanto, ou 10 minutos em cada mama. Isto não é nada, porque o que nós temos que fazer é, o bebê tem que extrair efetivamente, temos que ajudar aquele bebê, avaliá-lo e perceber se há alguma questão que esteja ali a impedir a correta extração ou não. E depois da extração, do bebê estar na mama, ele tem que fazer pele com pele, ele tem que haver estímulo àquela mama. E agora estava-me a perder. E o bebê que está 10 minutos em cada mama e depois faz 30 ml de leite artificial com biberão, com uma tetina, se aquela dupla não tiver apoio rapidamente vai desmamar.
isto é um ciclo. A mãe começa a ficar com menos leite, o bebê começa a rejeitar a mama porque tem o biberão e passado um mês, ou às vezes semanas, às vezes dias, o bebê começa a rejeitar a mama e infelizmente há muitos desmames precoces por causa disso. E depois é quase essa uma desresponsabilização das mães de o bebé é que não pegou na mama. A mãe é que tem de procurar ajuda, ou a família, ou a rede de apoio é que tem de procurar ajuda àquele bebé, não é? Não é o bebé que se vai autoajudar a corrigir a sua própria pega. Então eu também vejo Claro. muitas vezes essa coisa de é o bebé que rejeita a mama. Então Não, isto parece um desmame natural porque o bebé rejeita a mama. o bebê Não, não o bebé quer. rejeita a mama porquê? O que é que o está a fazer rejeitar, não é? E aqui temos uma panóplia de coisas por onde se pode pegar, não é? Desde o fisioterapeuta ao, não é? Terapeuta da fala. Terapeuta da fala, não é? Temos uma panóplia de profissionais a quem recorrer para ajudar este bebê Uhum. a reconectar-se, não é? Ou a, realmente a ter uma via mais facilitada Sim, daquilo sim. que ele quer, não é? Mas sim, todos os bebés querem mamar. Fisiologicamente, nós, se não, eu gosto sempre de pensar, gosto sempre de dizer às mães: olha, imaginem que estão na selva, sozinhas, no meio de uma aldeia, pronto, uma aldeiazinha na selva, qualquer. Acham que têm relógios lá, acham que estão a contar os minutos que está numa mama e que está noutra. Ah, acham que vão ficar na tenda ao lado? Não, pois não. Portanto, fisiologicamente, nós somos iguais àquelas pessoas que estão na selva. Ou mesmo se nós fôssemos para a selva, o que é que o nosso bebê precisava? Precisava de nós, precisava de estar sempre ao peito, precisava de ter a maminha livre, e é isso. Basicamente é isso que os bebês querem e precisam. Só que há tantas intervenções, e muitas vezes isto começa logo no parto, né? Há tantas interrupções que os bebês. Eu às vezes vejo certas famílias, certos bebês, que eles estão totalmente desorientados, eles estão totalmente desorganizados. E é muito difícil, é mesmo difícil, porque às vezes eles estão desorganizados, as famílias estão desorganizadas, é muita coisa, em muito pouco tempo, não é? É muita coisa para gerir, e às vezes é difícil. Mas o básico é sempre o que resolve, que é o pele com pele. E o pele com pele é realmente estar ali com o seu bebê, a namorar, a fazer oxitocina, a estar, simplesmente a estar. Não é eu fazer pele com pele, ok, agora vou pôr aqui o bebê e estou Sim. noutro mundo, Uhum. quase como obrigação. Uhum. Não, não é isso. E nesse caso também é motivo para a mãe pedir ajuda, não é? Não tenho esse estímulo a cuidar do meu bebê. É um frete para mim amamentar. Ou há uma aversão quase a esse pele a pele ou à Uhum. amamentação, não é? Claro que pode haver questões físicas de adaptação, não é? Mas se internamente a mãe também não sente esse estímulo para cuidar do bebê, vamos perceber se realmente há aqui um O que trauma é de que se passa, parto, não é? se há Claro. alguma ativação da sua própria infância ali manifestada, porque isso é novamente um pedido de ajuda Uhum. deste lado da mãe, não é? Sem Não dúvida. vamos também normalizar isto de não quero amamentar porque não quero amamentar, não é? Mas de onde é Não. que isso vem, não é? De onde é que, Uhum. claro que é válido a mãe afirmar aquilo que Claro. sente que é verdadeiro para ela. Olha, eu não me sinto nada estimulada para a amamentação, mas dar espaço a perceber o porquê, não é? Porquê que Uhum. nós não nos sentimos estimulados ao parto natural? O que é que mina a nossa visão sobre esta experiência? O que é que mina a minha visão sobre a experiência da amamentação? É achar que dói muito? É achar que não vou poder fazer mais nada se não amamentar? Não é? O quê? E Uhum. começar a desmistificar isso, porque não vamos também partir do princípio que, ok, esta mãe não quer, então não faz, este bebê não consegue, então não prossegue, não é? Que é muito o que Vamos, acontece. exatamente, mas vamos aqui tentar olhar para isso com uns olhos mais clínicos, não é? Uhum. Ok, mas porquê? E se calhar quando vamos a esse mergulho mais profundo, há uma libertação na mãe que se liga mais efetivamente àquela experiência e vive de uma forma mais plena,
E percebendo se é agora o timing então para amamentar ou não, ou às vezes até é só num segundo filho que a pessoa Uhum. já trabalhou tudo isso em si, mesmo até a nível de sexualidade, já trabalhou toda essa doação e depois é que vai então para um parto natural ou mais natural do que o anterior, com menos intervenção, mesmo na amamentação, não é? Porque Sim. normalmente está ligado, normalmente quem sente esse empoderamento no parto não Uhum. vai naturalmente para um desmame forçado, ou não é? Sim, sim, sim. Continua com essa garra para a amamentação, continua mesmo nessas contrações, mesmo nessas dores da amamentação, continua isso, estimula também essa É sua. muito visceral, não é? É É muito muito. visceral. Sim, É, sim, sim. é. Então sinto que já tocámos aqui em alguns mitos importantes. Primeiro, não existe leite fraco, pode haver uma Sim, questão de quantidade que é solucionável, não é, com este apoio, mas nunca uma questão de qualidade. sim, qualidade nunca. Uhum. É sempre o melhor. Sim. Bebês que não querem mamar e que rejeitam a mama também não existe, portanto eu não Sim. amamento porque o meu bebê rejeita a mama. Simplesmente eu não amamento porque esta dupla não está a ter o apoio de profissionais que deveria estar a ter, não é? É a mesma coisa Uhum. como temos um bebê com alguma crise e não o levarmos ao médico e simplesmente dizer o meu bebê, Exatamente. isto é normal nele, não é? Então o apoio é super importante. E que mais mitos sentes que são importantes de desmistificarmos aqui? Já falei ali também um pouco da questão dos horários e da Uhum. livre demanda, que é algo que ainda é pouco compreendido. Isto é, a livre demanda é mesmo livre demanda, é quando o bebê quer. Okay? Isto aplica-se para os dois lados. Isto é, aplica-se para o bebê pode mamar de hora a hora, ok? Mas o bebê também pode estar 3, 4 horas sem mamar. E estar a obrigar um bebê muito adormecido, às vezes, mamar de hora em hora ou de 2 em 2 horas pode ser contraprodutivo. Okay? Portanto, os bebês são imaturos, mas eles são altamente competentes e nós temos que confiar neles. É uma coisa que também não é um mito, mas nós achamos que os bebês são muito incapazes, que não, eles são muito competentes. E lá está, e quem vê um bebê a reptar mal nasce, a reptar no peito da mãe, a procurar a mama, percebe, uau, eles são mesmo competentes, porque isto não é que nós achamos que eles estão ali quietinhos, paradinhos, não fazem mais nada, mas não, eles conseguem procurar a mama, eles conseguem chegar à mama. E portanto, é importante nós darmos estamos a falar de bebés, de termos saudáveis, não estou aqui a falar de situações específicas, estou a falar dos bebés, no geral, saudáveis. Nós temos que confiar neles. E a livre demanda é isso, é confiar no bebê, que é muito difícil, eu Sim. sei. E aqui tocaste num ponto tão importante nesse lugar de o bebê sabe, ele é competente, não é? Nós achamos muito que o bebê é assim aquela figura pávida e serena que se nós não fizermos as coisas ele morre ali. Não, o bebê vem cheio de estímulos para procurar, para se expressar, é altamente expressivo, Uhum. não só pelo choro, nós temos é de entrar nessa comunicação sensível com ele para perceber como ele é altamente comunicativo, altamente ativo nessa procura daquilo que o faz sobreviver, não é? Sim, 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 Então, sim. isso é desde o parto, essa contemplação dessa força de viver dos bebés, não é? Eles Porque são muito resilientes, é isso. são muito, muito resilientes. E lá está, nós temos é que lhes dar as condições para que eles consigam crescer e sobreviver e alcançarem tudo isso, que eles são capazes. Agora, se nós começamos logo a boicotá-los, ou dos duas, uma, ou não, tu tens fome, não, ainda não é hora, o relógio ainda não é hora, não pode ser, e deixa um bebê chorar. Aí estamos a dizer que não estamos a responder ao bebê. E por outro lado também às vezes temos tanto aquele medo da hipoglicemia, de que o bebê tem fome, e não olhamos para todos os outros sinais. E então é importante também saber olhar para um bebê, é importante perceber, ok, quantas fraldas é que ele já fez, como é que estão os cocós, os xixis, a evolução de peso está dentro do esperado, então está tudo bem, é confiar, a natureza sabe o que faz.
E nós olhamos muito pouco para a natureza e queremos Uhum. sempre controlar, não é? Sim. E o que é que já nos diz, por exemplo, numa prática hospitalar, essa rotina de ir medir a glicemia do bebé, não é? O que é que isso já nos diz? Não é? Olha, Uhum. tens de controlar de tempos a tempos, temos de ir aí controlar a glicemia do bebé, não é? Com uma intervenção, não é simplesmente uma observação do XX, é mesmo Sim, intervir. sim. É uma pressão muito grande. O que é que isto já diz, não é? Isto já são quase testes, vamos lá, Uhum. não é? É Vamos lá quase. ver se o teu leite é bom. Exatamente. E a pressão que isto faz na mãe e também esta noção de que tudo isto tem de ser muito intervencionado, senão Uhum. jamais em tempo algum vai funcionar. Exatamente, E é o sim. É contrário. ao contrário. É ao contrário. E falando agora um pouco da oxitocina e da necessidade da oxitocina e da mãe estar num estado oxitóxico, ah, o que é preciso? É pouca pressão, é não haver pressão, é haver tranquilidade, é haver paz, é a mãe sentir-se bem, é a mãe sentir-se confiante. E isso devia ser o principal papel nos primeiros dias, é fazer com que a mãe sinta tudo isso, e não o contrário. E não que a mãe esteja ali, ai meu Deus, que o bebê, vão pesar o bebê, ai meu Deus, agora tenho que ir ao centro de saúde, ai meu Deus, e agora vão dizer que eu estou a pôr a vida do meu filho em perigo. Não é? Isso nada disso ajuda. E portanto, sim, é muito difícil. Sim. E realmente, para quem não investiga dentro de si também estas inseguranças e fora de si toda esta informação, deixa-nos realmente num papel muito vulnerável. E às vezes eu lembro-me de. Eu sempre dei mama em todas as intervenções, não é? E a minha filha queimou o pé quando já tinha 2 anos ou 2 anos e qualquer coisa, e andámos muito tempo a fazer tratamentos ao pé. E eu amamentava em cada tratamento ao pé. E notava essa diferença, mesmo até às vezes de hospital para hospital, e nos sítios era, ai que maravilha, ela fica tão tranquila na mama, noutros chegaram-me a dizer, olha, você não sabe que está a provocar hábitos tabágicos na sua filha, que já não tem idade para estar aí, isso cria o vício da boca, não é? E achamos que os bebés, não é? E isto foi em pleno centro de saúde, não é? Sim, sim, sim. E na altura é assim, ou eu não sabia se havia de rir, se havia de chorar, sinceramente. Eu já estava tão tensa com a pressão que era para a minha filha estar Claro. mexerem-lhe no pé dela queimado, não é? Ainda mais com isso de a amamentação ser um tema. E muitas vezes eu já escondia isso só para Uhum. isso não acontecer, não é? Ou ela estava a dormir e eu dava-lhe mama para ela não despertar para aquela A intervenção, para aquele intervenção. tratamento, e cheguei mesmo a ter essas perguntas. Mas você está a amamentar a sua filha? Quando eu fazia de uma forma mais discreta, você está a amamentar a sua filha? Não é? E como se fosse assim a coisa mais. Não sabe o perigo que está a fazer? Quando a pessoa se propõe a um processo natural, quer seja um Uhum. parto sem intervenção, uma amamentação sem olhar ao desmame, não é? De simplesmente deixar aquilo se fluir até que uma das partes perca o interesse, não é? É Sim, quase como sim, se isso sim. fosse Algo raro, não é? E algo irrefletido, não é? Quando é precisamente irrefletido. o contrário. Porque normalmente quem opta por, uh, por uma coisa ou outra é porque já pensou, já leu, já sabe. Porque eu acho que até nos obrigam a isso. E eu cheguei da minha primeira filha, cheguei a pensar nisso, mas será que isto é normal? Ela eu cheguei a pesquisar mesmo, porque a pressão é tão grande, mas será que sou eu que estou assim tão. Só que fazia-me sempre alguma confusão, mas como é que eu vou tirar a mamãe à minha filha? Porquê? Não fazia qualquer sentido. E pronto. Uhum, sim. E foi isso mesmo que me levou, porque não faz sentido, mas porquê? Uhum. E ainda hoje me faz às vezes confusão, mas tem a ver um pouco eu acho que tem a ver um pouco com a relação com que nós estabelecemos com a forma como nos relacionamos. Por exemplo, para adormecer.
foi gradual, elas foram gradualmente, foram deixando de mamar, e comigo foi sempre tudo muito gradual. Tanto os desmames, foram os dois naturais, e o deixar de dormir na maminha também. E foi tudo muito pacífico, muito tranquilo, muito... E eu acho que é assim que as coisas, para mim, não é? Claro, para mim, não estou a falar como profissional, e é mesmo esta a questão, tem que ser para nós, tem que ser natural. Mesmo que uma mãe, quando decida desmamar o bebê, tem que ser ela que quer, tem que estar no seu íntimo. E isto é a mesma coisa. E por exemplo, quando me vêm procurar para desmame, a primeira coisa é esta: a mãe tem que ter a certeza do que quer, tem que estar convicta daquilo. E se estiver convicta, está em paz com ela e tudo vai correr bem. E acho que é esta convicção que nós temos que ter interna. E muitas vezes é isto aqui que não está bem resolvido e que se torna tudo mais difícil. E para mim isso também está relacionado com aquele mito de que é alguém de fora que nos vai dizer o que fazer. É Não. uma terceira pessoa que vai dizer quando mamar, quando desmamar, não é? E não é. É Não. como na sexualidade. A amamentação faz parte aqui da esfera da intimidade, da família, da sexualidade, e nós também não permitimos, ou não deveríamos permitir, mas acho que nesse caso é mais raro, que alguém nos venha dizer como é que nós temos de viver a nossa sexualidade, em que posição, em que horários. Isso não acontece, não é? Isso Sim. cai no É muito ridículo. semelhante, se formos comparar assim, é muito semelhante. Como é que alguém de fora me vai dizer, olha, a partir de hoje não dás mamar? Por exemplo, eu sou farmacêutica e há muita questão dos medicamentos, de se pode dar de mamar ou não, que medicamentos é que se pode dar de mamar. Digo já que a grande maioria dos medicamentos são compatíveis com a amamentação, e os que não são, quase todos têm alternativas. Portanto, sempre que surgir alguma questão com isso, procurem no elactancia.org, e que se consegue ver se o medicamento é ou não compatível com a amamentação, se é seguro ou não. E uma coisa que me faz muita confusão é quando é sugerido, ok, então agora durante 3 ou 4 dias não dás de mamar. E na grande maioria é um conselho errado, mas pronto. Agora está uns dias sem dar de mamar ao bebê. Como? Como é que uma mãe que amamenta em livre demanda, mesmo que o bebê já não esteja em livre demanda, portanto já coma outros alimentos, mas que ainda mame as vezes que quer, como é que de repente a gente diz a um bebê, a partir de hoje, hoje não há maminha, amanhã não há maminha, depois daqui a uns dias, pronto. Sim. Há situações em que isso tem que ser feito, ok? Mas é muito doloroso. É muito emocionalmente, é muito difícil. Nós temos de ter consciência que quando dizemos estas coisas às mães, estamos a dizer-lhes para fazer uma coisa difícil. Não é, ok, isso não dá de maminha e está tudo bem. Não, isso não é bem assim. Sim. Algumas crianças isso não é bem assim. Não é de todo um processo linear, não é? E estou-me a recordar também de uma cliente que acompanhei, que havia muito esta noção de o desmame é a partir de agora não dou mais, porque se eu começar a ceder, não vai entender que vai voltar ao que era antes e não vai entender que agora estamos noutra fase. Mas não, o processo de desmame pode ser uma coisa que leva meses ou anos. A pessoa pode começar a intencionar e a Pode-se regular mamadas, diminuir o tempo da mamada, ir eliminando mamadas. Há várias formas de o fazer, sim. Não precisa de ser aquela coisa de a partir de agora desmame Sim, e se eu cedo volto. nem é recomendado, tanto a nível para o bebê como para a mãe, porque mesmo a nível da mama, há estudos que é mais perigoso, porque as células mamárias alteram-se quando há o desmame. E, portanto, é mais perigoso para a mãe quando há um desmame brusco. Okay? O risco de cancro de mama é um bocadinho aumentado. Portanto, também não convém ser uma coisa brusca. Assim como, se formos ver na sequência de eventos, assim como no parto, também não é suposto o expulsivo ser uma coisa brusca, porque pode danificar efetivamente o períneo. Aqui, portanto, esse lugar de coisas prontas, feitas de um momento para o outro, isso não se coaduna
Sim, Com a esquece. fisiologia. A Fisiologia não fisiologia é assim. é um processo gradual, é um processo cíclico, é um processo com avanços e recuos, não existe essa linearidade de agora é sempre Uhum. neste sentido até chegar a um Sim. destino. Vai haver muita curva e contracurva, e isso faz parte de todos os processos que respeitam aqui Yeah. a nossa fisiologia, não é? Sim, Falavas sim. das mamas, então também aqui mitos à volta das mamas. Sim. Portanto, as mamas cheias. Há muito esta ideia que mamas cheias é que têm muito leite. Ok? E mamas Ah, grandes, não é? Esta ideia. mamas cheias, muito cheias, aquelas mamas bem tensas. Estou à espera que as minhas mamas fiquem bem tensas para ter muito leite. Só que, fisiologicamente, mamas cheias dão informação ao corpo para parar de produzir, porque o nosso corpo é muito inteligente e, portanto, produzir leite é caloricamente exigente ao nosso corpo e, portanto, ele só vai produzir o leite que é necessário. Okay? No primeiro mês não, vai produzir muito mais leite do que é necessário, mas depois há aqui uma regulação da produção. E nós temos o chamado FIL, que é o fator inibidor da lactação, que são umas proteínas que estão dentro do leite materno e que, quando há muitas dessas proteínas no leite, dão informação à mama para parar de produzir leite. E quando as mamas estão muito cheias, têm muito fio. E, portanto, esperar que as mamas fiquem cheias para dar de mamar é dar informação ao corpo para não produzir leite. E o que nós queremos é exatamente o contrário. Portanto, é que haja sempre muita extração, mama mais vazia, mama mole, porque ela vai produzir todo o leite que for preciso para aquele bebê e vai estar a dar informação ao corpo que, ok, vamos produzir mais, vamos produzir mais. Portanto, quanto menos fio existir naquela mama, mais leite vai ser produzido. E, portanto, não, mamas cheias de todo não dão informação ao corpo para produzir mais leite e, portanto, nós queremos é mamas mais molinhas. Outra coisa também, que às vezes as mulheres acham que contém as mamas moles, que não têm leite. E há mulheres que nunca sentem as mamas cheias, há mulheres que nunca têm a descida do leite e que acham que não têm leite porque têm sempre as mamas moles. Mas não, há mulheres que amamentam durante anos, sempre com umas mamas molinhas e que conseguem produzir todo o leite que precisam. Assim como mamas grandes ou mamas pequenas, também é a mesma história. Portanto, o que produz o leite é a glândula mamária é muito pequenina e, portanto, uma mama pequena vai conseguir produzir o mesmo leite que uma mama muito grande. O que uma mama muito grande tem é muita gordura, comparando com uma mama pequena. E, portanto, são aqui também assim, alguns mitos sobre o tamanho das mamas que gostava de desmistificar. Claro que há algumas mamas que são hipoplásicas, mas isso é uma minoria. E há situações em que realmente não conseguem produzir todo o leite que precisam, mas é uma minoria. Não é a grande maioria que nós ouvimos E isso diariamente. novamente vem aqui muito com esta, quase como se a aparência nos desse logo um estatuto de experts para avaliar, olha, mamas pequenas não vão produzir leite, ou ancas estreitas não vão parir bebés, não é? Sim. O mesmo se passa com os mamilos, não é? Exatamente. Também, não é? Mamilos rasos podem amamentar sem qualquer problema, mamilos mais proeminentes, menos proeminentes, à partida todos eles são bons para amamentar. Um ou outro pode haver um desafio maior, mas isto tem muito a ver com o chave-fechadura, não é? Temos o bebê e temos a mãe. E às vezes aquele mamilo com um bebê pode ser difícil e aquele mesmo mamilo com outro bebê já pode não ser difícil. E, portanto, às vezes aqui é uma questão de encaixe do bebê, da eficiência do bebê, da expertise do bebê com aquele mamilo. Mas à partida e fazendo, portanto, um bom posicionamento, à partida todos os mamilos são bons para amamentar. Também há muito esta ideia de que o mamilo tem que ser muito preeminentezinho para o bebê conseguir mamar. E não, porque o que nós queremos é que o bebê ponha o máximo da auréola dentro da boca. E, portanto, não é só no mamilo que o bebê mama, é em toda a auréola. E, portanto, a grande maioria dos bebés vai conseguir mamar em qualquer mamilo.
Portanto, formatos de tamanhos de mamas, formatos de mamilos não impactam em nada aqui a nossa capacidade ou incapacidade de mamar, simplesmente mamas muito cheias podem efetivamente dificultar aqui ou Uhum. A reduzir a pega nossa do bebê, produção, exato, e sim, também dificultar a pega. e a produção também, sim. E os mamilos também pode haver essa necessidade de ter de ou utilizar alguma coisa para, por exemplo, as seringas, às vezes para projetar um Às vezes é bocadinho mesmo ajudar o bebê a fazer ou uma boa ajudar. pega. Ok. Às vezes o Tal. segredo é ajudar o bebê a posicionar o bebê e a mama para que eles encaixem bem e consigam, Uhum. e que o bebê consiga extrair. Mesmo com, por exemplo, um mamilo invertido, um mamilo plano. Sim. Em, E às em, em vezes, situações muito pontuais pode ser preciso ajuda, sim, mas na grande maioria das situações não. ok. E nomeadamente nestas situações vêm logo muitas intervenções, às vezes Sim, picos sim. de silicone, não é? E tudo isso já vai Às atrasar. vezes nem se deu tempo ao bebê para se familiarizar com a mama, não se deu apoio ao bebê para fazer uma boa pega, um bom posicionamento, não se ajudou a mãe a encaixar, não é? Às vezes é ali uma questão de encaixe da mãe com o bebê e já se está a intervir. E pronto, depois muitas vezes é difícil. Lá está, a nova bola de neve é difícil depois reverter e tem que se avaliar sempre, caso a caso. É mesmo uma espiral que pode ir num sentido ascendente ou descendente, não é? É, É assim, bolas de neve e vamos tentar, quando vemos que estamos a entrar nesse ciclo descendente, vamos tentar reverter o apoio exato. de diversos profissionais. Procurar ajuda especializada dos profissionais para perceber, porque a primeira coisa passa por perceber o que é que se está a passar. Porque senão, se um bebê não consegue pegar numa mama, tem que se perceber o que é que é. Se é da pega, se é ele que não consegue abrir a boca, se é ele que tem alguma alteração orofacial, se tem algumas tensões musculares, o que é que se passa com aquele bebê para não conseguir pegar na mama? Uhum. Tudo isso antes de intervir, não é? Nós temos que perceber a causa. Em todas as outras. Agora também outro mito que também podemos pegar aqui, que é com os cremes dos mamilos e com quando as mães têm fissuras, dores. Muitas vezes o que as mães procuram é cremes e o que é que põe nas mamas e o que é que faça às mamas. A principal medida é corrigir a pega, é perceber porque é que o bebê está a magoar aquela mama. Enquanto nós não percebermos porque é que o bebê está a fazer aquilo à mama, não vale a pena pôr 1001 cremes, porque é a mesma coisa. Eu costumo dizer, quando nós temos uma bolha nos pés, não vamos andar com o mesmo sapato todos os dias. Vamos mudar de sapato, vamos de alguma forma, não é? Vamos tentar resolver aquela situação. E com um bebê na mama é exatamente a mesma coisa. Se o bebê está ali a fazer uma má pega, seja por um motivo que for, seja posicionamento, alguma alteração do bebê, o que nós temos é resolver a causa. Claro que os cremes vão ajudar a cicatrizar, mas não é isso que vai curar, vai tratar. E eu faço muito esta analogia com as bolhas nos pés, que é exatamente a mesma coisa. E é outro mito também, que é o pôr 1001 coisas, mas o bebê continua lá, de hora a hora, ou do que seja, a magoar aquela mama. Portanto, Novamente, aqui os fatores externos a sobreporem-se a uma observação mais interna, mais o porquê aprofundada, o porquê, irmos à raiz das questões em do vez de problema. tentar substituir, camuflar, rotular, não é? Passar à frente, e isto também exige paciência, exige observação, exige tempo, como tu dizias, não é? Exige Sim. aqui esta disponibilidade. Exige apoio, exige formação de quem apoia. Não é? Porque se eu vejo uma mama, se eu vejo uma mama com uma ferida, mas se eu depois não sei corrigir uma pega ou não sei ver porque é que o que é que se passa com aquele bebê, eu não sei fazer nada. A coisa mais fácil de eu dar é um creme. Uhum.
Sim, e às vezes já temos os creminhos todos até oferecidos, não é? Os leites de fórmula oferecidos, tudo externo Está oferecido. tudo lá, As portanto, amostras estão todas lá para nós levarmos para casa e com essa facilidade externa, não é? Onde é que fica este lugar da resiliência de observar desde a raiz para superar, uhum, para avançar nesse processo fisiológico, natural, aparentemente mais saudável, se tudo estiver uhum, harmonizado também dentro da mãe e na relação com o bebé. Sim. sim, sim, e com o apoio, não é? Ah, É muito esta questão. Também, às vezes, acho que há muito a questão de que na amamentação toda a gente acha que sabe da amamentação. uhum. E então não se procura apoio, porque a tia, a prima, a amiga, supostamente seria uma coisa normal, natural, que corresse bem, não é? Mas quando não corre bem, tem que se procurar apoio, tem que ser apoio especializado, porque senão vem estes apoios de cremes, bicos de silicone, biberons, pronto, Muitas vezes o apoio que nós prestamos é só o fruto da nossa experiência e a nossa experiência coube-nos a nós, não cabe a mais ninguém. sim, sim, muitas das vezes Então é. não dá para vir com essa abordagem de olha, para mim funcionou isto ou comigo não funcionou, portanto consigo também não Por vai isso é funcionar. que se costuma recomendar às mães que querem amamentar os grupos de mães, ou amigas que tiveram sucesso na amamentação. Normalmente são essas ajudas. E onde há mais ajuda, tirando os profissionais. Mas quando nós vamos recorrer a pessoas que não tiveram sucesso na amamentação, que não conseguiram, que tiveram problemas e que não os conseguiram resolver, não tiveram apoio, uh, normalmente essa ajuda não é uma grande ajuda, Uhum. porque lá está, foi a experiência da pessoa, correu mal, se ela fizer a mesma coisa, provavelmente vai correr mal também, não é? Sim, sim. E muitas vezes até é numa medida protetora de, Sim, olha, não, sim. eu passei por isto, não passes, portanto, faz já outra coisa, não é? Mas perceber se efetivamente aquilo funcionou para nós e se ia de encontro àquilo que nós queríamos e se vai também de encontro ao que a outra pessoa quer, porque se a outra Uhum. pessoa quer efetivamente amamentar, se calhar esse não vai ser o melhor conselho, mesmo que venha de um lugar protetor de, olha, a mim custou-me horrores, portanto, não passes Sim, por isso, sim. E não por é? isso é tão importante ainda na gravidez ah, ter o contacto de alguém que nós saibamos que percebe da amamentação e que vai ajudar quando os desafios surgirem, se surgirem, porque podem não surgir também. Há muito esta ideia de que é tudo muito difícil e corre tudo muito mal e que é preciso muito apoio. Não, às vezes não é, às vezes as coisas correm lindamente e a grande maioria corre lindamente. Uhum. Portanto, também não pôr aqui um cenário muito negro, sempre tudo negro, sempre muito difícil. Não, também há muitos casos de sucesso e que as coisas fluem, mas lá está. É importante saber os dois lados, não é? E nós que trabalhamos com alimentação, portanto, Sim, vemos sim. sempre mais o lado E não difícil. tiveste 7 anos a sofrer, nem eu tive 3 anos e Não, meio a não, sofrer, não, porque vou não, repetir novamente a experiência, né? Portanto, não há esta coisa não, não. de ser algo. Claro que é algo que exige dedicação, mas a Sim, sim. dedicação não é o esforço, o sacrifício. Claro que muitas vezes em processos de reajuste tem de haver ali alguma resiliência, não é? Com o crescimento dos dentes, Uhum. com os despertares noturnos, com às vezes Mas não. faz parte da maternidade, não é? Não é isso, são outras coisas. E muitas Exatamente. vezes é esta a questão que nós damos. A amamentação tem as costas muito largas e quando o bebê é amamentado, a culpa vai sempre para a amamentação. Mesmo às vezes não tem nada a ver com isso. Eu lembro que eu, na altura em que, sei lá, com 1 ano e tal, em que a minha filha ainda acordava muito, eu tive filhas que só começaram a dormir bem aos 3 anos, portanto. É a mesma coisa. E eu lembro-me de às vezes pensar, epá, isto se calhar fazer um desmame noturno aqui podia ser uma boa ideia. E depois eu na altura tinha uma amiga que tinha uma filha mais ou menos da minha idade, que amamentou durante muito pouco tempo, e que ela passava as noites em branco porque a filha acordava de noite e queria ir brincar. E eu depois na altura via, pois, quer dizer, isto não é da amamentação, porque Mas é isso que tu dizes, tem costas muito largas, cabe tudo tudo. aqui na amamentação. E
E realmente, na minha experiência, eu também amamentei durante a noite imenso tempo, não é? E ao mesmo tempo que há este lugar de que desafio tantos despertares e tanta dedicação da nossa parte, ao mesmo tempo eu sentia, bem, sem este recurso isto seria mais Como é que difícil. eu iria fazer, não era? Ok, pronto, em tudo, não é? O pai dela até dizia, opá, tu tens esse trunfo que é a mama que às vezes até É. em situações de, opá, não queres sair do parque, ou não queres sair de algum sítio, ou está a resistir a alguma coisa, ou está a superar uma queda. A mama é simplesmente o maior milagre que existe. É maravilhoso, é? E agora nós já passámos pelo desmame e em momentos mais tensos eu mostro-lhe a mama porque era aquilo que resultava logo e agora não resulta. Quando ela diz sai, eu fico, ai meu Deus, tipo, ok, este trunfo já não funciona. Temos Mas que arranjar outros. ainda agora ela fez uma noitada com uma amiga e eu queria que ela se deitasse e mostrei-lhe a mama, Jasmine, por favor. E ela, sai mãe, mas naquele lugar é muito, é a solução para 99% dos problemas Sim, é sim. mostrar a mama, é É, disponibilizar a mama, não é? Então é. é mesmo um recurso incrível que nós podemos ter que torna a experiência muito mais ligeira, o mínimo choro, Uhum. oferecer a mama em primeiro lugar, a mama é sempre É. solução, mesmo até a muda da fralda, tem frio, tem calor, sente-se muito exposta, dá a mama e passa o processo muito mais natural. O mesmo que o banho, a minha filha no banho não queria pentear o cabelo e depois ficava cheia de nós, opá, assim problemas. Vai à mama e eu tiro-lhe os nós todos enquanto ela está na mama e excelente, pronto, então era assim um recurso. Claro que tem este desafio e esta dedicação que a Uhum. própria parentalidade exige, mas ao mesmo tempo a amamentação é um trunfo que eu sinto que às vezes até os É. pais ficam, opá, eu não tenho esse trunfo, então... Também queria. Exato, exato. Sim, 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 sim. É bom quando os pais dizem, pá, dá-lhe uma minha, dá-lhe revole tudo. Sim, sim. É. Encorajar, não é? Esse lugar de Uhum. encorajar é muito importante, Sim. porque a corrente lá fora vem muitas vezes nesse sentido de não desde, também aqui uns grandes mitos de que os bebés têm de se já és muito grande, é uma vergonha estar na Sim, mama, sim, não sim. cresce, está muito mimada, não é? Esta coisa também de que o Uhum. colo Sim. estraga, a mama estraga. Tudo estraga, não é? Tudo. O que é bom é afastar. Sim, sim, sim. Então vamos também libertar tudo isso, porque muitas vezes quem diz isso também vem de um lugar de carência, que se lhe Sim, perguntassem, sim. queres um colinho? Se Seria calhar a queria, não é? primeira a derreter e a dizer sim, não é? Ou querias ter mudado a tua experiência de amamentação, querias também ah, ter tido esse apoio à tua volta de profissionais, que pudessem apoiar-te. E se calhar quando tocamos no coração, sim, Uhum. não é? Sim, Então, esse sim. lugar da compaixão muitas vezes substitui esse lugar da carência onde nós falamos e falamos a partir desse lugar de que eu não consegui, de que eu não tive. Então, Uhum. o outro ter toca numa ferida Sim, nossa, sim, muitas sim, vezes, não é? sim, sim. Sim, a mamãe é tudo isso, é tudo. Uhum. E lá está, agora estamos a falar de bebés mais crescidos. Eles vão desmamar por eles no momento que for para eles e fica aquele carinho, fica aquela sensação sempre especial das maminhas. As Uhum. minhas ainda hoje, a mais velha, tem um carinho especial pelas minhas maminhas, mais do que até a mais nova, é engraçado. E portanto é algo que fica. E são crianças independentes, autónomas, portanto, não, não, não há qualquer estudo, porque não tem lógica também, não é? Como é que a mama poderia ser o causador de problemas futuros às crianças? Não tem, lá está, vamos para o tempo da selva, vamos. Porquê? Não tem qualquer sentido. E quem é que diz que o bebê tem que ser desmamado à X idade? Não há. Os estudos antropológicos que existem falam entre os 2 anos e meio e os 7. E, portanto, quem diz, o que é que nos sustenta para dizer que a partir dos 2 anos ou de 1 ano não há nada que sustente, que realmente sustente isso? E, portanto, é muito.
E sinto que isto é uma grande desvalorização também do corpo da mulher por todo este tabu da sexualidade. Uhum. É muito esta desvalorização de tu não consegues ou tu já não, isso já não faz nada. A minha irmã foi fazer uma mamografia e ela tem uma filha também quase 3 anos e disseram mas acha que está a fazer alguma coisa ainda a dar leite à sua filha? E foi, até perguntaram, mas se tem uma filha com quase 3 anos, amamenta quem? Né? E é assim quase um desmontar, um, um desvalorizar uma dedicação tão grande, um desempoderar, e eu sinto que isso é muito cultural, esse lugar Uhum. de é muito mais fácil ver a mulher como incapaz do que como capaz, como inútil do que como útil, não é? E a amamentação também é muitas vezes essa Estás a inutilidade. obrigar o bebê a mamar, não é? Também já ouvi. Como é que se obriga um bebê a mamar? Não sei. E a mim houve uma vez, bem, isso tocou-me tanto, ela estava a chorar num consultório e eu disponibilizei-lhe logo a mama e eu vi, já nem me lembrava desta, agora é que me ativaste isso, da profissional a dizer, já vi que é das que mete a mama para calar o bebê. Bem, mas naquele sentido como se fosse aquela prática de Xuxa, de Mal. está a fazer alguma coisa, mete a Xuxa na boca para ver se cala, não é? Mas é outro lugar. Uma Xuxa também tem um papel diferente de uma mama, não é? Uhum. E a intenção também é muito diferente, não é? Então, esta coisa de calar os bebés, nós também não estamos nesse lugar. Na Sim, grande não. maioria das vezes, não é? Então, às vezes é muito cruel estas visões distorcidas da Uhum. amamentação, de não está a fazer nada ou até está a fazer mal, não é? E isso é muito É, desempoderador e sinto que isso é uma continuação de como o corpo feminino é tratado, sim, assim como o sim, bebê, a mãe sim. vulnerável e o bebê vulnerável são incapazes, São são incapazes de. inúteis para uma produção, para uma sociedade produtiva, massiva, não é? É muito difícil, esse desempoderamento é muito grande e que faz as mulheres duvidarem muito. Lá está, a não ser que tenham uma rede de apoio, a não ser que, não que tenham outras mulheres com que saibam que, com quem contar e que saibam que é normal. Às vezes é um normalizar só, é achar que é normal, é nem ser preciso a gente falar disto. Pode ser que um dia isto exista, não é? Nós temos que dizer que é normal uma mulher amamentar o seu bebê, porque antigamente era normal. Porque Uhum. se nós formos falar, há 100 anos atrás, era normal as mulheres amamentarem até aos 4, 5 anos. A maioria das crianças eram amamentadas até tarde. Muitas vezes era a melhor fonte de alimentos que eles tinham durante anos, não é? Sim. Era normal. E não era visto com esta Uhum. quase maldade que se vê quando é uma criança mais crescida a mamar. Uhum. Um, E também sinto que é em não considerar que fazer o que se fazia há 100 anos é uma regressão, porque agora temos outras coisas melhores, é sim. simplesmente por escassez, não é? Porque privilegiar o leite materno não é por escassez Não, de não, outras não, não. coisas, não é? É por E saúde. É por por saúde. saúde. Mas há muito esse mito também de que antes fazia-se porque não tinham mais nada, Não então tinha. mais vale É. E, insuficiente e pouco do que nada. e ainda há a questão que a amamentação é só para os países subdesenvolvidos, que nós cá não precisamos. Normalmente o que eu digo é ok, mas o leite artificial não tem imunoglobulinas, não tem agentes imunológicos, não tem células-tronco, não tem stem cells, não tem o microbioma da mãe que vai através do leite materno e que nós sabemos que é tão importante e há tantas descobertas a nível intestinal e a nível do microbioma. E portanto é Nem customizado. sim, sim, sim. E nem está, hum, nem tem aquele papel regulador do bebé, não é? Estimulá-lo durante o dia, adormecê-lo durante a Sim, noite. ele modifica-se, o leite Modifica-se ao modifica-se longo do dia, ao longo da ao longo idade da. do bebé. Como é que vamos encontrar um alimento que se adapte à hora do bebé, que se adapte à idade do bebé? Tenha mais melatonina à noite, e mais triptofano à noite e mais cortisol, que também é bom, em determinadas doses de manhã. Uhum. Portanto, não há.
Acho que isto é uma questão, nós somos mamíferos, nós gostamos muito de nos pôr à parte da natureza, não é? Mas nós chegámos até aqui através do leite materno. Se não fosse o leite materno, não existia a espécie. Uhum. Ponto. Não, não Exatamente. há. E falando também, para terminarmos aqui, eu sinto também é um grande mito, esta questão também da lactogestação. Se está grávida, tem de mamar. Não é? Ou não pode amamentar dois. Há muitos Uhum. mitos à volta disto Sim, também de sim. quero um novo filho, tenho de desmamar. Quero amamentar o mais novo, tenho de tirar o mais velho, não é? Há tantos Uhum. mitos à volta disto, Sim, partindo tanto de profissionais de saúde. Se amamentar um bebê na chamada amamentação prolongada já é atípico socialmente, amamentar dois. E para mim é uma honra. Eu lembro-me de um parto que acompanhei e a mãe passou praticamente o parto inteiro a amamentar o mais velho. E aquilo era também um estímulo da ao oxitocina. desenrolar do parto, à ocitocina, exatamente. Então, isto são mesmo assim lufadas de ar fresco contra tudo isso, dessa incapacidade, desse desempoderamento, né? Então, que mitos é que há à volta Sim, desta sim. Portanto, lactogestação? há esse mito que a mãe que está grávida não pode amamentar, é um mito, não, pode amamentar durante toda a gravidez. Alguns bebês desmamam neste processo porque há uma diminuição da quantidade do leite e há alteração do sabor também. E a par com isso também às vezes a mãe fica com os mamilos muito sensíveis e há mulheres que não conseguem mesmo amamentar por dor. Mas se o bebê quiser e a mãe estiver confortável, pode amamentar durante toda a gravidez. Depois, quando o bebê nasce, a mãe vai ter novamente colostro, o bebê mais velho vai dar muito jeito na descida do leite, pode mamar à vontade também, portanto, dando sempre prioridade ao mais pequenino, mas a mama com certeza vai conseguir, portanto, produzir leite para os dois e não tem qualquer problema. Há tempos li um artigo em que tinham percebido que o leite vai se adaptando consoante é para o bebê pequenino ou é para o mais crescido. Uau! E portanto é assim Uau! maravilhoso mesmo. Portanto, bebés maiores e filhos, crianças mais velhas, não roubam o leite aos mais novos. Não, não roubam porque lá está, a mama produz o que é extraído. Portanto, se vai-se extrair mais leite, a mama vai produzir mais leite. E, portanto, à partida, na grande maioria dos casos, não há qualquer problema aqui na produção do leite. E podem os dois mamar. E criam, agora falando pessoalmente, foi das coisas mais bonitas as minhas duas filhas mamarem ao mesmo tempo. E elas criaram ali uma relação linda. E às vezes era a mais velha, mamãe vai dar maminha à mais pequenina. E pronto, e portanto acho que quem consegue, não é? Não há qualquer motivo para desmamar. É preciso ter muita. Ao início é normal que o mais velho solicite muita maminha, lá está aquela competição entre os dois, não é? E também as mamas também são minhas, agora não sou só do bebê. Os primeiros tempos podem ser um pouco mais desafiantes, mas depois é uma coisa que vai regularizando, não é? E vão-se adaptando, e convém ser bem consciente também que o quer fazer, porque às vezes há casos em que a solicitação é tanta que as mães ficam um pouco que querem depois desmamar o mais velho quando nasce o mais novo, e às vezes é um pouco violento para o mais velho, né? Portanto, vem o irmão novo, vem tudo e ainda perde a maminha. Portanto, é algo que convém ser bem pensado e bem decidido, se é isso mesmo que, lá está, ter a certeza, se é isso mesmo que se quer, não é? Mas é uma experiência muito para a vida. Lindo. Olha, eu desmamei, houve o processo, eu fiquei mesmo com as minhas mamas muito sensíveis no primeiro mês da gravidez e no final desse mês foi quando ela começou a reduzir muito a amamentação. Mas é importante vir já com esta noção de que
a amamentação não vai provocar uma perda gestacional só Uhum, por não, si, não. não é? Se está tudo ok, pode continuar, pode haver, no nosso caso foi mesmo essa extrema sensibilidade e dor, Às vezes é difícil, não é? mas ela diz, olha, então esta é para a Mana e esta é para mim quando nascer, não é? Vou, estou receptiva a ver o que é que vai acontecer Boa. depois, mais à frente, mas é importante manter esta ligação, não haver aquele Uhum, corte brusco, não é? sim. Neste caso, esse corte físico já aconteceu, mas eu sinto que emocionalmente ainda há muito essa ligação, não é? De esta ainda é minha, mesmo que a outra seja da Mana, e essa ligação é importante também de Uhum, poder manter. É, como tu dizias, há algo afetivo, há algo invisível, há todo um mundo invisível da amamentação na construção de um ser que uhum. é interessante manter também, alimentar, nutrir, nutrir-nos a nós para termos essa Sim. capacidade de nutrir o outro. E com o tempo vai-se transformando, não é? Todas as relações se transformam com o tempo e esta é outra que também se vai transformando com o tempo. Eu acho que o importante é nós darmos tempo à criança e a nós também, mas para ir assimilando, não é? E para ir modificando essa forma de se relacionar. É isso, é isso. Não perdes a mãe por Não. perder a mama. Haver esta Transformação. transformação da relação, não é? O que era muito físico pelas mamas pode passar a ser de outra forma, Uhum. não é? E até dar a escolher ao bebé, não é? Dar a escolher à criança, o que é que te satisfaz mais neste momento. E é sempre um processo muito gradual, não é? Não vamos Sim, esperar que seja sim, brusco. instantâneo, que haja muita compreensão do outro lado, que haja. Isso não é o Há comum. casos assim, mas são a minoria. É uma minoria, sim, sim, sim. Não sei se queres acrescentar assim mais algum mito que sintas que é frequente nas tuas sessões. Já falámos aqui de estas questões do leite, das mamas, formatos de mamas e mamilos. Dos horários. Acho que ainda não falámos dos horários. Ou já? Tocámos, Ah, tocámos nessa parte dos horários, um mas pouco dos horários, sim. É muito importante ter a noção de que não há horários mesmo. E que, portanto, mais importante do que o tempo que o bebê passa na mama é o que tempo que ele está a extrair. Portanto, é importante. Vejam vídeos no YouTube, às vezes não é preciso grande coisa. É ir ao YouTube e pôr Good Latch, por exemplo, e ver vídeos de bebês a mamar. Por exemplo, na gravidez, porque há muitas mulheres que nunca viram um bebê mamar. Há muitos casais, há muitas famílias que só quando têm o seu bebê nos braços é que, ok, agora, que eu nunca tive um bebê nos braços, eu nunca vi um bebê mamar. E é uma aprendizagem, não é? E então vejam, vão para o YouTube, ponham-se a ver vídeos de bebês a mamar, como pôr, como posicionar, arranjem um boneco. ah, Treinar tudo isto antes ajuda muito para quando tiverem os bebês nos braços, pelo menos já viram, não é? Pelo menos já têm assim algumas coisas na cabeça do que esperar, porque naqueles primeiros tempos é tanta informação, é tanta coisa diferente, nova, que se a gente já não tivesse feito o trabalho de casa lá para trás, vai ser muito mais difícil. E Uhum. então é estas coisas. E depois lembrem-se sempre, um bebê é altamente competente, nós temos que lhes dar as ferramentas para que ele consiga crescer, não é? Uhum. E se nós dermos isso, eles conseguem fazer o que eles querem, que é mamar, não é? Ao início eles querem se alimentar, querem conforto, querem colo, o colo não estraga, o colo é a melhor coisa que podem dar às vezes bebés, passa muito rápido. E às Uhum. vezes a gente imagina como é que vai ser, é maravilhoso, ao mesmo tempo que é desafiante. Uhum. É- E é essa dualidade, dor-prazer, que também nos liga à intensidade da experiência, não é? Sim, sim, Então sim. é muito bom e essa representatividade da amamentação, não é? De amamentar. Então, este pudor à amamentação em público também acaba Uhum. por perpetuar esta Sim, não há porque. literacia, o não ver, o não. Nunca. Sim, Eu, a sim. primeira criança da minha família que amamentou mais tempo, não é? Foi a minha. Então, agora a minha sobrinha também já está. É tudo mais fácil, as que vêm a seguir, não é?
Sim, mas é efetivamente algo de ou nós nos informamos muito ou há pouca representatividade assim na senso Sim. comum. Há muito mais representação e publicidade de leites artificiais, de escolha para o seu bebé, escolha saudável, do que meter a mulher no centro da questão. Uhum. Sim, sim, no Então, fundo não há, não há motivos, não há. A mulher normalmente, quando o bebê precisa, onde for, está tudo bem. Quer se resguardar, está tudo bem na mesma. exato. Mas não deixem de o fazer por medo ou por vergonha ou por causa dos outros, não é? Vocês são o centro do bebê, são o mundo do bebê, são os pais, é a família. E portanto, vivam para aquele bebê, deem-lhe o que ele precisa. E muitas vezes o que ele precisa é de colo, amor e pouco mais. E é isso, é viver para aquilo. E depois tudo se resolve, tudo vai regularizar. Há mulheres que demoram mais tempo, há mulheres que conseguem revoltar ao que. Nunca voltamos ao que somos, não é? Somos sempre, transformamos-nos sempre de alguma maneira. Mas não ter pressa de voltar ao que nós achávamos que éramos, porque vamos ser outras pessoas no futuro, e viver aquele momento, porque são momentos únicos, são momentos que a gente se vai lembrar para o resto da vida. E é aproveitar ao máximo aqueles primeiros tempos que passam, assim, Sim, vendo um bocadinho já à distância, passam muito rápido. sim, sim. Mesmo Eu que no sei que momento parece que o quando tempo estás. passa, as noites não acabam, mas depois tudo isso Vendo em perspectiva, é passa. rápido, não é? Claro que Sim, quando estamos no olho do furacão aquilo parece que nunca mais passa, mas sim. é viver, é aproveitar ao máximo. Uhum. E utilizarem estas experiências também como empoderamento, como superação, de eu estou a amamentar o meu bebé e eu tenho orgulho de o fazer, e se precisar ou quiser fazer em público, tenho essa possibilidade e inspiro Uhum, e derreto também à minha volta alguns corações e algumas visões e mudo perspectivas, e isso é que é este legado também que a amamentação deixa, não só nos nossos filhos, mas numa situação mesmo como um ato político, como uma uhum. Sim, mudança sim, sim. cultural, não é? Sim, E sim, sim, sim. termos esse Sim, nunca nos escondemos as nossas convicções e a amamentação é uma também. Uhum. Sim, não há. Olha, eu amamentei em todos os sítios que se possa imaginar, não é? Ah, e, e, hum, e só uma vez me fizeram assim uma cara muito feia. Só uma vez é que eu me senti assim, mas eu também fiz cara feia. Nessa altura já tinha, lá está, já fui na segunda filha, já não queria saber. Também eu fiz cara feia para a pessoa que me estava a fazer cara feia. Mas hum, de todas as outras vezes, acho que às vezes é mais o nosso medo e Uhum. a nossa vergonha do que propriamente as pessoas de fora. Uhum. Porque quando isso está naturalizado em nós, Nós nem. isso acaba por impõe-se tanto, é tão grandioso esse ato e se impõe-se tanto na sobrevivência da nossa espécie, no bem-estar do nosso bebé, no nosso, que tudo o resto cai por terra. Eu lembro a primeira vez que amamentei num restaurante com a minha família. Era assim, mamas à mostra, uma coisa muito desafiante, e depois já era a coisa mais natural, e depois já era, então está a chorar, tens de dar, ou vê lá se Mas é isso mesmo. É. Ao início estranham, ao início as pessoas estranham, mas depois até percebem. Eu acho que se nós agirmos com naturalidade, as pessoas acabam por perceber que aquilo é natural, então está tudo bem. sim, 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 E eu senti isso com várias pessoas, sim. sim, sim. Ah, Portanto, não tenham medo. É isso mesmo, é seguir confiante, com apoio, com estrutura interna, com estrutura externa, e seguir esse nosso princípio, essa nossa convicção. Aquilo que nós queremos é sempre o ponto de partida para as decisões que vamos tomar, Uhum. não é? Que
possam ir de encontro àquilo que efetivamente queremos. Então, Sofia, muito obrigada por este momento, por virmos aqui plantar umas sementinhas e arrancar umas ervas daninhas para que todo este terreno da amamentação seja mais fértil, seja mais prazeroso, seja mais descomplicado, que também é a tua missão, não é? Sim, Processos harmoniosos e descomplicados da amamentação, porque existem, nós estamos aqui também a existem. representá-los, não só como mães, mas como profissionais, e esse apoio é tão importante e agradeço-te assim do fundo do Sim. coração. Obrigada, eu, muito obrigada. Muito E, obrigada. e só mais uma última mensagem é procurem ajuda. Quando tiver difícil, procurem ajuda, não desistam. Uhum, sim, é isso mesmo. E imaginem já as possibilidades que podem acontecer e os recursos que já podem ter, não é? Essa preparação, ok? Quais são as principais lesões? O que é que eu posso ter à mão já? O que é que eu já posso conhecer? O que é que eu já posso familiarizar-me com? E será certamente muito mais fácil reconhecer, ultrapassar e Sim, voltar sem dúvida, ao sem dúvida, normal da sem dúvida. amamentação. Sim. Muito obrigada. Obrigada a todos os que nos ouviram. Vemo-nos no próximo episódio com mais temas que tragam esta mudança de perspectiva, esta conexão ao nosso corpo, à nossa natureza e a esta missão de valorizarmos aquilo que é a fisiologia, aquilo que é o poder natural do corpo e no milagre da vida, não é? Como estamos aqui a falar em questões de parto e amamentação. Então, muito obrigada a quem esteve desse lado e vemo-nos no próximo episódio.